Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será de História, lá na página 247, onde o nosso assunto é a imprensa e o fim da escravidão, dando continuidade ao capítulo 7 sobre os meios de comunicação e a imprensa no Brasil. Então, começamos com uma pergunta: qual o papel da imprensa para esse processo do fim da escravidão? Pode citar para você três funções, três objetivos da imprensa. Primeiro, divulgar notícias. Segundo, denunciar violências e injustiças. E terceiro, divulgar a luta e a resistência das pessoas que eram escravizadas. Então, por tudo isso que eu falei, nós passamos a chamar a imprensa de imprensa abolicionista, porque ela contribuiu para acelerar o fim da escravidão no Brasil. Então, foi em 13 de maio de 1888, o dia amanheceu ensolarado no Rio de Janeiro, que era a capital do Império no Brasil. Era um dia de festa, pois chegava o fim da escravidão por meio de uma lei que foi votada no Senado e assinada pela princesa Isabel. Só que teve um detalhe sobre o fim da escravidão no Brasil. O detalhe é que o nosso país foi o último país da América a acabar com a escravidão. E mesmo com muita luta, a escravidão chegou ao fim, por causa da imprensa e por causa dos abolicionistas que não aceitavam isso, não é? Então, lá na página 247 tem um pequeno texto. Os abolicionistas costumavam utilizar a imprensa para divulgar as suas ideias. Jornais de diferentes regiões do país passaram a denunciar a violência e injustiça praticada pelos escravistas e também a divulgar a luta e a resistência das pessoas escravizadas. Nessa imagem aqui você pode observar um escravizado sendo disputado por fazendeiros e por abolicionistas, ou seja, por fazendeiros que queriam escravizar aquela pessoa e abolicionistas que estavam resistindo a essa escravidão, ok? Então, quem é a pessoa escravizada? É o indivíduo do meio. Mas, professora, por que a senhora sabe que esse é o escravizado? Vamos para algumas características. A etnia dele, as roupas são mais simples, ele tem um grilhão de ferro no pescoço, ele tem pés descalços e também ele está sendo puxado por dois grupos diferentes, os abolicionistas e os fazendeiros. Na página 248 você tem uma pequena atividade sobre o que eu acabei de falar para vocês. Então, vocês vão responder elas, onde você tem apenas 3 questões. A primeira questão pede para que você circule apenas os meios de comunicação que fazem parte da imprensa, que são aqueles meios de comunicação que os abolicionistas, por exemplo, usavam para denunciar, para divulgar notícias, violências e injustiças. Aí nós temos o jornal, as revistas, livros, telefone, rádio e cartas. Então você vai circular o que você acha que são os meios de comunicação que fazem parte da imprensa. 2. Associe o nome dos primeiros jornais que circularam no Brasil às suas respectivas descrições. Tem o Correio Brasiliense e a Gazeta do Rio de Janeiro. Esse talvez eu não tenha falado, mas a gente vai fazer junto agora. O Correio Brasiliense é um jornal impresso da Inglaterra que chegava ao Brasil de forma clandestina e trazia diversas notícias sobre política, economia e cultura. Já o Gazeta do Rio de Janeiro, ele era uma publicação oficial do governo português impressa no Brasil, que publicava notícias oficiais e ligadas principalmente à família real. Então você vai ligar o Correio Brasiliense no segundo texto e o Gazeta do Rio de Janeiro é o primeiro texto, ok? Agora a terceira questão você vai fazer sozinho, é uma resposta subjetiva que você vai escrever com as suas próprias palavras. Como os jornais abolicionistas contribuíam para o fim da escravidão no Brasil? E aí você pode falar, né, que eles divulgavam as injustiças. Tente escrever um texto bem legal, certo? Depois de responder essa pequena atividade, você vai para a página 249, onde nós temos um outro título chamado A Imprensa Feminina, ou seja, a participação das mulheres na imprensa. E quando iniciou, professora?
Em meados do século XIX, foram criados os primeiros jornais e revistas que contavam com mulheres na elaboração dos seus conteúdos. Assim, alguns desses meios de comunicação passaram a defender a participação mais ativa das mulheres na sociedade brasileira. Por exemplo, o Jornal das Senhoras, defendia uma educação igualitária para mulheres e homens, já que nesse período era comum que as mulheres tivessem pouco ou nenhum acesso à educação. Então, a primeira participação da mulher, ela começou a ser defendida por um meio de comunicação, que foi também a imprensa, que foi o jornal. E aí nós citamos aqui o Jornal das Senhoras, certo? Aqui está mostrando como era o Jornal das Senhoras em 1853. Nessa edição, o jornal traz trechos de obras literárias para estimular o contato do público feminino com a literatura, certo? Só que, ao longo dos anos, o número de revistas e jornais que defendiam as causas femininas começou a crescer, e isso foi um lado muito bom, né? Muito positivo. Esses meios de comunicação foram essenciais para que as mulheres conquistassem direitos que antes só eram garantidos aos homens, como o direito ao voto, que passou a se estender às mulheres apenas na década de 1930. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Antes desse período de 1930, as mulheres não podiam votar, só quem podia votar eram os homens. Então, olha só, nós temos ainda aí uma imagem mostrando uma eleitora votando em 1933, olha só, que legal, não é? Na página 250 e 251, você vai observar um texto e algumas revistas que vai mostrar como era a participação das mulheres nessas revistas, quais os principais assuntos que eram retratados. Então, algumas das mulheres, elas traziam nessas sessões dos livros, dedicado principalmente ao público feminino, coisas que estavam direcionadas às mulheres. Por exemplo, elas procuravam exaltar a imagem da mulher moderna. No entanto, naquela época, era comum que o significado da modernidade feminina estivesse associado ao quê? À beleza, ao consumo e à vida doméstica. Assim, essas revistas veiculavam mensagens que preparavam as mulheres para o casamento e para a maternidade, além de aconselharem sobre beleza e comportamento. Então, olha só, vamos ver como que as mulheres eram representadas. Nós temos aqui a revista Careta, em 1908, onde nessa revista, nessas sessões, era comum tratar sobre culinárias, casamento, maternidade e modas. Na página 251, nós temos a Revista Feminina. Nessa revista, ficava estampado na capa sobre a maternidade, que era uma missão de todas as mulheres. Na revista O Cruzeiro, eles estampavam também mulheres, só que eles estampavam mulheres trajadas com roupas e acessórios de luxo. A imagem dessas mulheres tinha o objetivo de estabelecer um padrão de beleza, considerado um padrão ideal nessa época, certo? E por fim, a revista Careta, em 1921, onde mostra grande parte da publicidade, ele era dirigido ao público feminino. Essas propagandas geralmente traziam uma imagem de uma mulher e associavam seus produtos à beleza, ao conforto, à elegância e à modernidade. E aqui você está vendo uma propaganda de pó de arroz vinculada à revista, em 1921. Então, aos poucos, a participação, a figura feminina foi aparecendo nos jornais e nas revistas. Assuntos que eram direcionados ao público feminino foram retratados mais frequentemente e assim as mulheres, aos poucos, também foram conquistando os seus direitos, a sua participação ativa dentro da sociedade. Agora nós vamos passar para a página 252. Na página 252, você tem um novo tema chamado a imprensa operária. Até agora nós já conhecemos a imprensa ilustrada e a imprensa feminina. Agora nós vamos conhecer um pouco sobre a imprensa operária.
Quem eram os principais atores dessa imprensa operária? Olha só. Entre o final do século XIX e início do século XX, houve um grande crescimento de indústrias instaladas no Brasil. Então, se tem um crescimento de indústrias, consequentemente será necessário mão de obra. E qual é a mão de obra? Os operários, não é? Olha só. Porém, nesse período, os trabalhadores não tinham direitos trabalhistas e as condições de trabalho nas fábricas eram péssimas. Muito bem. O que a gente pode analisar? Cresceu o número de fábricas, só que não cresceu e não melhorou as condições de trabalho dos operários. E aí, quem gosta de trabalhar em um lugar sujo, em um lugar inseguro? Ninguém. Nós começamos a ficar insatisfeitos com os nossos trabalhos, certo? Então, insatisfeitos, muitos operários se uniram para reivindicar melhorias, que é o que acontece quando tem algumas manifestações que ocorrem quando as pessoas estão satisfeitas com alguma coisa, não é? O que foi que aconteceu com os operários insatisfeitos com os seus trabalhos, com as suas condições de trabalho. Para divulgar suas ideias e denunciar as péssimas condições de trabalho, os operários criaram diversos jornais. Muitos dos imigrantes que trabalhavam nas fábricas já haviam atuado na luta dos direitos trabalhistas em seus países de origem e contribuíram para a organização dos trabalhadores e a criação dos primeiros jornais operários brasileiros. Então, olha só, a imprensa operária foi uma imprensa muito importante. Por quê? Porque não deixou passar, de certa forma, uma violência, porque uma violência aos direitos deles, não é? Eles tinham direitos a ter uma boa condição de trabalho e não tinham. Os grandes donos das fábricas só pensavam no quê? Só pensavam no lucro e não pensavam nos seus trabalhadores. Na página 252 ainda tem um título chamado O Rádio e a Televisão no Brasil. Esse título aqui, esse texto você vai fazer uma pequena leitura, certo? Que vai falar também sobre um outro tipo de imprensa, que é rádio, que colaborou e ainda colabora para dar muitas notícias para a nossa sociedade. A página 253 será o seu dever de casa. Olha só, na página 53 você tem apenas uma questão. Observe o anúncio a seguir e depois responda as questões. O anúncio diz Londres, Paris, São Paulo, Santos. Anúncio de uma rede de lojas em 1920. Letra A. Qual é o nome da rede de lojas anunciadas? O nome da rede de lojas está bem centralizada, ok? B. Segundo o anúncio, em que cidades essa rede de lojas estão encontradas? Você vai circular. Então, olha só. Londres, Paris, São Paulo, Santos. Descreva a imagem presente no anúncio. Aí você vai observar a imagem e vai descrever com suas próprias palavras aqui na letra C. Letra D. Relacione o anúncio com a frase a seguir. As revistas e a publicidade no início do século XX costumavam aconselhar as mulheres sobre os padrões de beleza, de moda e de comportamento da época. Você vai relacionar o anúncio que está vendo aqui, a imagem, com este anúncio que eu acabei de ler. Relacione a imagem ao texto que eu acabei de ler. E o que vocês vão perceber com a imagem e o texto? Você vai observar e vai escrever com suas próprias palavras, certo? Será que fala sobre padrão de beleza? Será que fala sobre moda? O que era valorizado nessa época? Então, preste muita atenção e tente relacionar a imagem que não tem texto e um texto, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje de História. Espero que vocês tenham gostado. Agora é hora de fazer a sua lição. Então, bons estudos e tchau, tchau!